Bom, essa é a nossa proposta de aula para atividade avaliativa proposta pelo professor Martinho Guedes. E nosso grupo ele é dividido entre os docentes, no caso eu, Taylor, e a Marciele. E como tema principal da nossa aula, a gente vai tratar sobre o movimento messiânico, a revolta ou a sedição de Juazeiro do Norte, que ocorreu no Cariri do Sertão, no Ceará. E bom, como dito também no nosso plano de aula, o intuito é utilizar o cordel como material complementar. E ao fundo, vamos utilizar também ao longo dessa apresentação o recurso dos slides, como recurso visual para poder utilizar. Bom, por que, que a gente vai utilizar o cordel, porque eu acredito que, diferente de alguma linguagem historiográfica, como algum outro tipo de fonte, o cordel é uma coisa mais simples, que o aluno vai poder compreender de uma forma mais fácil, por assim dizer. Como também diz a questão de Cici Bittencourt em seu livro, no caso, Ensinamentos de História, no caso, desculpa, Ensinamentos de História e Fundamentos Metodológicos, lá ela fala várias questões de como utilizar a questão de outras fontes na questão de ensino de história. E como ela própria fala, no caso, o objetivo é favorecer a exploração pelos alunos com textos claros, compreensíveis e curtos. E ao contrário disso, normalmente o aluno acaba tendo um tipo de rejeição pelo tema. Ou seja, um cordel que é algo mais simples, mais curto, ele vai ser mais, como posso dizer, mais aprovado pelo aluno, pelo menos na compreensão da questão desse tema. Não também só isso, mas os textos literários, nesse sentido, têm como objetivo não apenas desenvolver um gosto pela leitura, mas também formatar, no caso, condições para uma análise mais profunda desse próprio texto, por assim dizer. Assim, para a história, esse referencial se torna analisar esses textos literários como os documentos da época, como até ter um cordel que é feito por uma própria pessoa que estava na questão em Juazeiro do Norte, que escreveu sobre todo o movimento, mais um pouco à frente vamos mostrar, e também pertence, no caso, a esse contexto histórico e são potados de uma cultura das suas criações e seguidos de determinadas correntes artísticas representando o seu tema, que é o tema principal do que a gente está falando sobre isso. Bom, e a partir disso a gente vai dividir a aula em dois pontos principais. Primeiro vai ser pela minha parte, que vai ser a questão da contextualização e barra causas desse movimento e o próprio movimento propriamente dito. E antes de mais nada, eu queria demonstrar também a questão de como esse trecho pode ser abordado na questão da literatura de cordel. Por exemplo, temos um pequeno trecho um pouco mais à frente, no caso agora, onde a gente fala sobre a questão da visão do Padre Cícero. Cordel é a saudação do Juazeiro do Norte, que é escrito pelo poeta Antônio Gonçalves da Silva, ou mais conhecido como Patativa do Assaré. Posso até estar falando errado, mas enfim. Que fala um pouco sobre a questão, como eu tinha dito, da figura do Padre Cícero, que foi um dos personagens principais na questão dessa revolta. E bom, ele fala mais ou menos assim: o Padre Cícero Romão, que é convocação celeste, foi com direito e razão, o apóstolo do Nordeste. Foi ele o protetor, trabalhou com grande amor, lutando sempre de pé quando, vigário daqui, ele semeou em ti, a sementeira da fé. Essa parte desse cordel a gente pode observar um dos principais pontos que é o caráter messiânico, no caso, a religião como, entre aspas, percursor de recitar o movimento. Pois, como sabemos, a questão do messianismo se dá através de uma questão religiosa, onde em outros tipos de movimento, como a gente pode observar também, há um certo distanciamento desse caráter religioso católico, já que a gente não tem isso, porque como o próprio fala, é o Padre Cícero, no caso, uma própria figura religiosa, conhecida até pelos seus milagres, que também vamos falar um pouco mais à frente. E bom, também nessa linha de raciocínio, como a gente acabou de mostrar como seria a questão do livro didático, no caso, desculpa, como mostrei como seria a questão do cordel, também gostaria de mostrar como é abordado esse tema, um pouco sucinto, claro, no próprio livro didático, onde eu peguei um dos livros da editora Moderna, que é do ano de 2018, até um pouco até recente em comparação aos outros livros, que também está com toda a norma da BNCC e tudo certinho, como próprios professores, nós precisamos, no caso, meio que saber como lidar com esse livro. Então eu achei interessante trazer como é mostrado dessa forma. E sim, partindo desse modo, no caso, a revolta de Juazeiro foi o movimento que aconteceu no Ceará, ou seja, no Nordeste. Mas
E como ocorreu? Mas como sempre devemos observar, no caso, a causa e o efeito, ou seja, o que veio pré para que isso tenha acontecido. E com isso, voltando um pouco mais atrás desse tema, podemos identificar que ele ocorreu no período da Primeira República, ou República Velha, como é mais popularmente conhecido. Até antigamente também era mais conhecido por essa fase. Essa fase ela vai desde 1989 até 1930. E o presidente que ocupava a questão desse cargo, no caso, que ocupava o cargo de presidente do país nesse período, era o Marechal Hermes da Fonseca, que foi eleito em 1910, a título de curiosidade, disputando contra Rui Barbosa. E pela questão de, como posso dizer, cronologia, ele é o oitavo presidente do Brasil após a instalação da República. O mesmo, ele adotou algumas medidas que foram uma das causas para a questão da revolta de Juazeiro, que foi a questão da intervenção política militar, onde é a questão da política das salvações, que nada mais é do que uma forma de tirar o poder das mãos dos grandes fazendeiros que controlavam a oligarquia no geral, no caso, os inimigos políticos do presidente, e, no caso, os coronéis, sendo principalmente iniciado na questão de São Paulo, pela parte lá, mas após o processo viu que não deu muito certo e foi passar logo depois para a região Nordeste, especificamente nesse caso do Ceará. E por que essas informações é interessante? Porque, pois afinal de contas, foi isso que houve a questão do levante popular no Ceará contra essa política. Justamente os coronéis, por causa que essa política ia dificultar os coronéis a dificultar a atuação do poder. E uma coisa um pouco interessante também é porque em outros movimentos, como tinha essa questão dessa luta pelo papel do coronelismo, e em um certo momento, como também foi abordado em sala de aula, a gente pode observar que ainda assim houve uma ligação entre o padre Cícero e o coronelismo. Não houve assim, um afastamento. Vamos dizer, teve uma adequação, por assim dizer. Com isso, Marechal Hermes da Fonseca, ele titulou uma pessoa responsável para fazer esse movimento aqui no Ceará, que foi Marcos Franco Rabelo, que ele foi indicado como governante do Ceará em 1912, que foi até 1914. O que não alegrou muitos coronéis, como eu tinha falado. No caso, eles se reuniram em intuito de derrubar esse governo. Uma coisa muito importante também que a gente vai comentar um pouco mais à frente é sobre a questão da família do Padre Cícero, que isso também foi uma grande causa e justificativa para ele ter tanto apoio. Outra coisa também é que, como já foi muito comentado, os coronéis faziam parte de um processo chamado de coronelismo, que fazia a prática de esses coronéis e seus subalternos a fazer a questão de troca de favores, no caso, a votar nos candidatos indicados pelos coronéis a manter no poder. Isso dava principalmente pela questão de, como a gente tinha dito, de troca de favores, de, como posso dizer, de... enfim, a palavra me faltou agora, mas é mesmo nesse raciocínio. Como também na questão do voto de cabresto. Nessa linha também de questão de voto, a gente pode utilizar também um dos pontos que havia na época, que é a questão do política do café do leite, que consistia no predomínio político dos cafeicultores de São Paulo e dos fazendeiros de Minas. Claro, a gente sabe sobre a questão mais a questão do café, que foi mais importante, mas é sempre bom, no caso, falar sobre essa questão. Que revezavam a questão da presidência do país, onde um momento era São Paulo, outro momento Minas, uma coisa que a gente já está um pouco mais acostumado nesse sentido. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre a questão do Pacto dos Coronéis, que nada mais foi do que um processo que ocorreu em 4 de outubro de 1911, que tinha como intuito, como eu já tinha falado, de combater essa política de salvações. Ela foi proposta pelo governo federal, bem como assegurar o retorno da família Alcioli, no caso ao poder, que no caso era a família que apoiava Padre Cícero. Outra coisa também é que no caso foi o Floro Bartolomeu que articulou essa aliança entre as oligarquias regionais. E no caso fez com que esses acordos, esses laços políticos e pessoais para manter a lealdade a Antônio Nogueira Alci, o governador de Ceará. Que logo depois, até no caso do Padre Cícero, se tornou até o vice nesse sentido. Outra coisa também que a gente tem que falar é que assim, essa revolução de Juazeiro ela adquiriu um caráter messiânico, pois posto que a população estava imbuída de crenças religiosas, católicas no geral, e acreditava simplesmente numa questão de uma guerra santa, com a liderança religiosa do caso e política do Padre Cícero. Nesse sentido, também é importante salientar a fusão que estabeleceu entre a igreja e os fazendeiros do Ceará. Lembrando também que, tipo, como eu tinha dito,
é um catolicismo, como já foi abordado, um catolicismo simples, rústico, como é dito. No caso, não é aquela coisa latim, é uma coisa mais simples para o entendimento popular. E a partir disso a gente vai falar agora sobre a questão do próprio movimento e o que e como ocorreu nesse período. Olá, meu nome é Maciele e nós vamos dar andamento ao processo de historicizar os movimentos messiânicos ocorridos no Juazeiro do Norte. Os movimentos messiânicos, como já deve ter sido abordado nesse vídeo, mas dando uma visão, um conceito meu, são movimentos que vinham para trazer esperança para as pessoas da região do interior do Nordeste que viviam em situação de extremo abandono por parte das políticas e dos políticos locais. Essas pessoas tinham muita pouca assistência, o Estado não estava ali fazendo o papel de assistência na qual ele devia fazer, e nesse sentido surge esses heróis, esses messias, que eles operavam um papel de oferecer ali assistência social. E no caso, nesse caso, eles ofereciam muito mais do que apenas aparo religioso. Eles também ofereciam aparo econômico e financeiro, né, para essas pessoas que tinham baixo poder aquisitivo e sofriam com a seca em algumas regiões, com a fome e o desamparo, né? Esse movimento messiânico é caracterizado por ter um caráter religioso, um caráter assistencialista e também eles causavam muita conturbação no local na qual se iniciavam, tanto que eles eram reprimidos de forma bruta pela guarda e geralmente eles mexiam muito com a política do local. No caso do movimento de Juazeiro do Norte, as pessoas que se buscavam o Padre Cícero para se refugiar, elas acabavam deixando de ser uma arma para os coronéis, porque os coronéis dessa região, eles usavam das necessidades dessas pessoas para garantir votos e colocá-las sobre o cabresto. E como o Padre Cícero surgia como essa entidade que oferecia assistência, moradia e alimentação, meio que essas pessoas foram perdendo o propósito ao qual elas serviam, de acordo com o coronelialismo. Muitas causas têm as políticas messiânicas, políticas não, os movimentos, mas alguns deles, na Revolução, no caso do Ceará, de Juazeiro, foi o Padre Cícero, né? E o coronelialismo, como a gente já estava citando no início do vídeo. Basicamente, o Padre Cícero surge como esse herói e começa a ajudar as pessoas da região que se encontravam em extrema pobreza. O Padre Cícero, ele mantinha ali um lugar onde as pessoas se sentiam seguras dentro de uma política que não se importava com a camada mais baixa, a não ser que fosse para buscar apoio nos momentos de eleição. O que acontece? Essas ajudas que o Padre Cícero davam para essa população acabou criando um clima muito pesado na região de Juazeiro, porque o Juazeirinho, a cidade lá, hoje, onde se obriga os museus e as homenagens e a casa de Padre Cícero, onde houve o milagre da freira, da Beata, no caso, era um lugar pequeno e remoto, a igreja era minúscula, tinha condições muito precárias, e no meio disso acabou que se tornou um lugar maior do que a cidade maior que havia naquela época, já que esse lugarzinho antes ele era vinculado a uma cidadezinha maior, a um ponto comercial, social, econômico, cultural maior.
mas a cidade de Juazeiro acabou se tornando maior do que até essa cidade, por causa de toda a agitação religiosa e populacional que havia lá depois do surgimento de Padre Cícero no cenário político e econômico daquela região. Como a gente sabe, ele comprou, sem querer, briga com os coronéis que haviam ali e com a Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitava o comportamento de Padre Cícero, não era visto com bons olhos, porque a Igreja Católica muitas vezes praticava uma política de se alinhar com as vertentes do coronel, com que as opiniões e decisões que o coronel tomava para a região. Padre Cícero não se alinhava diretamente desse modo, e a Igreja Católica acabou vendo ele como um obstáculo no meio dos seus interesses, tanto que ela cortou laços com o Padre Cícero e com o povo de lá. A gente sabe que durante esse tempo a Igreja Católica adotava um padrão de missa, um padrão religioso muito diferente do que adota hoje em dia. Uma diferença é que as missas eram em latim e o padre, ele praticava a missa de costas para o público, e isso provocava um sentimento de afastamento. O Padre Cícero surgiu como um religioso ali em exercício da sua função, que ele tinha um contato mais caloroso com o povo e ele tinha um contato mais honesto, ou seja, ele vivia a religião em sua prática, não apenas na pregação. Ele praticava ele era bom nas causas sociais, era um benfeitor, e isso significava viver a religião em sua prática. Nesse sentido, o Padre Cícero, ele se diferenciava do que era em voga na Igreja Católica, na cristandade, nessa época. Contextualizando todos esses aspectos da política regional, a gente resolveu, no exercício de lecionar, é importante adotar novas práticas pedagógicas para auxiliar nos exercícios de fixação do aluno. Essa adoção de novas práticas torna o ensino mais lúdico e interessante, facilitando assim a troca de conhecimento entre o professor e o aluno. A gente resolveu propor usar o uso do cordel no ensino das revoltas em Juazeiro, porque o cordel é uma prática regional do Nordeste, ou seja, a gente está usando um recurso didático da região para ensinar sobre a história da região, o que facilita tanto a pesquisa, pois na internet você encontra muito material de cordel fazendo alusão a Padre Cícero e a Juazeiro do Norte, assim como também a rebelião. E também traz para o aluno um contato com a sua cultura local, o que é importante. Nesse mundo de globalização, muitas vezes, na hora do ensino, o aluno tem contato com a cultura de todos os locais, menos da sua própria localidade. Essa cultura, esse contato com a cultura da sua localidade vai fomentar no aluno um interesse pela sua região e pela sua história local, que pode, é claro, no futuro, vir a tornar a possibilidade desse aluno se tornar um indivíduo que tem interesse pelas suas políticas e pela sua região e tornar esse aluno um indivíduo político bem maior. A gente pegou como exemplo para usar na demonstração de como usar o cordel para os alunos, o cordel História da Guerra de Juazeiro em 1914. Esse cordel, ele narra as histórias de Juazeiro, da rebelião em 1914, com uma linguagem fácil e didática. Além de que o processo de produção do cordel é um processo muito interessante. Então, para despertar o interesse do aluno, seria inclusive viável usar alguns vídeos baixados do YouTube
que mostram um processo de produção do cordel, já que é uma arte muito antiga que até hoje se mantém em voga, graças à sua singularidade na hora de produção e também ao seu aspecto singular. Nessa aula que a gente teria, seria dividida em 2 aulas. Uma a gente explanaria sobre a revolta de Juazeiro, seria uma conversa com diálogo, uma roda de conversa, onde seriam feitas perguntas norteadoras. E a gente poderia trazer um cordel para exemplificar como a gente pode usar o cordel. E como exercício de fixação, seria pedido um cordel feito pelos alunos de forma caseira. Não precisa ter, por exemplo, seguir as normas rígidas da produção de um cordel. Poderia ser feito um desenho à mão, mas a forma de produção textual poderia obedecer à do cordel, ou seja, os versos seriam a estrutura do cordel. E quando se trata da questão da rima, a gente também gostaria que fosse feito no cordel. Assim, além de exercitar a sua capacidade criativa e conseguir interpretar fatos históricos, também exercitaria sua oralidade. No caso, a gente seria pedido para que o aluno escolhesse certos aspectos da história da revolta de Juazeiro, inclusive a própria figura do Padre Cícero estaria inclusa, e seria produzido esse cordel, que na próxima aula teria uma conversa sobre como foi a produção do cordel em casa, como foi a pesquisa. No caso, a pesquisa e a produção seria uma atividade assíncrona. E após essa roda de conversa sobre a produção e a pesquisa, a gente faria, é claro, a exposição do cordel por parte do aluno. Quando se trata da exposição do cordel, o objetivo é que o aluno ele obtenha autonomia, uma certa autonomia dentro da sala de aula, criar um espaço seguro para que ele se sinta no direito de poder expor sua opinião e criatividade. E eu acho que seria interessante para o aluno esse espaço, essa autonomia, já que, tendo essa autonomia, o aluno se sentiria autorizado para pesquisar e fazer suas conclusões e suas críticas. É claro que o professor tem o dever de fazer um papel de guia, ele tem o dever de nortear e de a todo momento estar ali nesse debate fazendo o papel de mentor, ou seja, quando o aluno apresentar uma visão que pode estar um certo equivocada, o professor pode fazer o papel de apresentar outro lado dessa visão de uma maneira que não o constranja, de uma maneira que mostre para ele que ele apenas cometeu um equívoco que é comum. A avaliação dessa atividade, a gente prezaria por uma avaliação contínua, mas a gente também gostaria de destacar alguns pontos, como, por exemplo, a criatividade, a pesquisa que o aluno fez também vai ser importante, além da capacidade dele de identificar as causas sociais, identificar os personagens dessa revolução em Juazeiro, rebelião, e também identificar o espaço e a regionalidade. E também, é claro, o tempo no que se passa, saber contextualizar. E é isso. Obrigado pela atenção.